primeiro ano. Vamos fazer aqui a correção desse exercício aqui sobre função afim. Então, para não perder tempo, vamos direto ao ponto. Olha só, primeira questão fala assim: qual a função polinomial do primeiro grau representa o gráfico a seguir? Como esse gráfico é uma reta, nós temos que a função é afim, ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Nesse caso, a gente tem que descobrir o valor de b e o valor de a. Como tínhamos estudado, o valor de b é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Nesse caso, a gente tem que b vale 3. Como está para a parte de cima aqui, está nos valores positivos do b. Então, a gente tem aqui ó, que b vale 3. Vejam que as alternativas que nos dá aqui que b vale 3 só são ou a letra A ou a letra B. Ó, essa aqui eu posso descartar porque está aqui b vale menos 3. Essa também posso descartar porque b era menos 1 sobre 3. E essa eu posso descartar. Ficou só a alternativa A e B para a gente analisar. Outra coisa, ó, o valor do A, como o gráfico é decrescente, dá para saber que ele é negativo, certo? Então, vejam que a única opção que me dá que o A é negativo é a letra B, que é a correta. Se a gente fosse descobrir o valor de A, bastaria fazer aqui, ó, o delta y dividido pelo delta x. Desse ponto para esse ponto aqui, a altura variou 3, né? Ó, do 0 para 3 dessa altura aqui vale 3. E aqui a largura variou 3. O A, para descobrir, a gente pode usar essa fórmula. Delta y dividido por delta x. Nesse caso vai ser 3 dividido por 3, que dá 1. Então aqui, ó, encontramos a função. F de x é igual a menos 1x mais 3, né? Então, a alternativa correta é a letra B. Mas, professor, está meio diferente. É porque aqui ele inverteu a ordem. Eu posso muito bem aqui, poderia ó, inverter a ordem, botar o 3 primeiro e o menos x por último. Questão 2 fala assim: qual das alternativas a seguir representa corretamente os esboços dos gráficos das funções reais f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 4x menos 4. A gente vai focar aqui, ó, que é a nossa função afim, porque observem que essa função ela é quadrática e o gráfico sempre vai ser uma parábola. E vejam que todas as parábolas aqui, ó, são basicamente as mesmas em todas as questões. Então a gente vai analisar, para responder a questão, vamos analisar a reta, certo? Deixa eu mudar a cor aqui, botar de vermelho. Analisando a reta, vejam que ó, o coeficiente linear aqui é menos 4. Então essa reta tem que cortar o eixo x na parte negativa, ou melhor, o eixo y na parte negativa. Do y a gente tem aqui para cima os positivos, para baixo negativo. Ó. Positivo, negativo em relação ao y. Ó, positivo, negativo. E positivo, negativo, negativo. Os valores de y positivo estão para cima do eixo x, do eixo horizontal. Então percebam que essa alternativa aqui a gente pode descartar, não vai ser ela, não vai ser essa aqui, certo? Pode descartar, ó, não é ela. Essa aqui a gente vai descartar também porque, ó, vejam que sempre a reta está cortando na parte de cima, ó, é positiva. E aqui eu tenho que o sinal é negativo. Outra coisa é que essa função ela é crescente, ó, certo? Então, vejam que eu posso descartar essa também, posso descartar essa. A única que corta aqui abaixo é a letra C. Ó, a reta vai cortar o eixo Y aqui na parte negativa. E o gráfico é crescente, né? Então, a letra C que é a correta. Questão 3 fala assim: considere a função real g definida a seguir. A função é essa: g de x é igual a 2 mais x, se x for menor que ou igual a 1. Imagina aqui o eixo x, ó.
Então eu tenho os valores menores do que ou igual a 1, que vai ser essa regra aqui, entre menos 1 menor, olha, veja só, menos 1 menor do que x, que é menor do que 1, significa que é esse intervalo aqui, ó, entre o menos 1 e o 1, o x está aqui, ó, nessa parte. Então, nesse intervalo aqui, a gente tem que é válido essa função. E no intervalo acima do 1 do x, é válida a terceira função. Aí a questão é, em relação a essa função, é correto afirmar que é decrescente para x menor do que menos 1. Para saber se ela é crescente ou decrescente, a gente olha o coeficiente linear, e vai ser nessa parte aqui, né, ó, nessa parte, certo? Porque x menor do que 1 é válido essa lei aqui. O coeficiente a dessa função aqui vale 1 e é positivo, então ela é crescente. Aqui está dizendo que ela é decrescente, descarta. Letra B diz que ela é crescente para x maior do que 1. X maior do que 1, ó, é válido essa regra aqui. Olha o coeficiente aqui, ó, o A é menos 2, é negativo. Se é negativo, ela é decrescente. Aqui está falando que é crescente. Então, corta, elimina essa alternativa. Letra C fala que é uma função constante se menos 1 for menor do que x, que for menor do que 0. Isso significa que o x está entre menos 1 e 0, para essa afirmação que ele falou. Entre menos 1 e 0 vai ser esse intervalo aqui, ó, que é o dessa função aqui, que g de x é igual a 1, constante. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra C. Vamos agora para a questão... Vamos agora para a questão 4. Na questão 4 fala assim: no mês de setembro, uma loja de roupas teve um lucro L de x igual a R$ 40.200, em função do que foi investido y, como representado na expressão L de y igual a 8y mais 200. Esse L aí é o lucro e o y é o que foi investido. Vou repetir a nossa função aqui, ó. L de y igual a 8y mais 200. Pergunta é, quanto deverá ser investido em reais no mês de outubro para que o lucro obtido quadruplique? Então, eu quero que o lucro seja 4 vezes. 4 vezes o lucro, que tinha sido de quanto? 4.000, ou melhor, 40.200 em setembro. Em setembro esse lucro tinha sido de R$ 40.200. A gente quer descobrir o Y, o investimento, para que o L, o lucro, seja 4 vezes o que tinha dado em setembro. Então, a gente vai resolver essa equação aqui para descobrir o valor de Y, que é o investimento. Resolvendo aqui, ó, 40 vezes 40.200 vai dar 160.800, que é igual a 8y mais 200. Para resolver aqui essa equação, a gente vai separar os termos, né? Os que tem letra de um lado, os que não tem letra do outro. Vamos deixar as letras do lado direito. Resolver para a esquerda aqui, ó. 160.800 menos 200. Esse mais 200 era positivo, passou para o outro lado negativo. Então, aqui vai ficar 8y igual. Resolvendo aqui, vai dar 160.800 menos 200, 160.600. Para finalizar, a gente vai dividir por 8, né? Y vai ser igual a 160.600 dividido por 8, que vai dar y igual a 160.000 dividido por 8, 16 dividido por 8 dá 2. Esse zero baixaria, não dá para resolver, baixa o 6, que dividido por 8 também não dá para resolver. 60.
dividido por 8, que dá 7. Sobra 4, dá isso aqui. 20.075. Letra D é a correta. 160.600 dividido por 8, que dá isso aqui. Então, quer dizer que o investimento tem que ser de R$20.075 para que o lucro, que tinha sido de 40.200, vire um lucro de 160.800, ou seja, quadruplique, né? 4 vezes maior. Questão 5 fala assim: uma função afim é tal que f de 0 é igual a 4 e f de 1985 menos f de 1953 é igual a 200. Qual é o valor de f de 2017 menos f de 1973? Essa questão aqui ela foi a mais complicada que o pessoal achou, que a galera achou. Eu resolvi ela em todas as salas, então por isso eu não vou resolvê-la aqui. A gente vai pular ela, porque já foi resolvida em sala de aula. Em todos os primeiros a gente resolveu. Próxima questão é a questão 6. Questão 6 fala assim. Sim, só outra coisa. Aqui a resposta da questão, se eu não me engano, é a letra C. Mas enfim, foi resolvida em sala de aula. Questão 6, que a gente vai agora. Questão 6 fala assim. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo vertical, Y, né? E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo horizontal, X. Aqui tem o desenho do gráfico, que vai ser uma função afim, né? Ela é uma função do tipo f de x igual a ax mais b. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida do automóvel é. Então, a gente quer descobrir a função dessa reta aqui. Observem onde é que a reta corta o eixo y. Professor, aí hoje já é o horário integral, né? Então, aqui, percebam que o coeficiente b vale 50, né? E vejam que essa função é decrescente, então o sinal do coeficiente a é negativo. Só falta descobrir qual é o coeficiente a. Mas com essas duas informações, vamos ver se já dá para resolver a questão. 50, aqui 50 e 50. Então posso eliminar essa, alternativa é essa e essa. E como a questão fala que, como o gráfico dá que a reta é decrescente, o A tem que ser negativo, né? O único que o A é negativo é essa aqui, letra B, que é a correta. Certo? Letra C, vejam que não tem sinal porque o A é positivo, então eu posso eliminar ela também. Mas se a gente quisesse descobrir o A, faríamos assim, delta y dividido por delta x. Desse ponto para esse mesmo aqui a gente poderia fazer. Esse tamanho aqui, do 50 até o 0 variou 50, né? O delta y. E aqui do 0 até o 500, que variou 500. Então, o A vai ser a altura dividido por largura, né? Entre esses dois pontos, a variação da altura foi 50, para eu fazer direto, e a variação da largura foi 500. Se eu eliminar esse 0 com esse aqui e simplificar por 5 e por 5, eu descubro que o A é 1/10. Então, percebam que, 1 sobre 10. Alternativa correta, letra B. Sétima questão fala assim. Uma prestadora de serviços cobra pela vista, ou melhor, uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é de R$40 e o valor da hora para a realização do serviço é de R$20. Uma expressão que indica o valor a ser pago, P, em função das horas, H,
necessários à execução do serviço, E. Então vejam que eu vou ter P, que é nossa variável dependente, que varia de acordo com o H. Vejam que a gente tem um valor fixo, né? Esse 40 é fixo. A pessoa vai ter que pagar 40, ó. Vai ter que pagar 40. Convidou essa prestadora para ir na sua casa, você já vai ter que pagar, desembolsar 40 para eles. Então você vai ter que pagar R$40, mais o valor da hora é de R$20 por hora. Então, 20 vezes H. A expressão vai ser a letra D. Essa visita custa R$40 fixos, mais R$20 por cada hora. Então a gente tem essa expressão aqui, que dá para calcular o preço que a pessoa vai pagar de acordo com a hora que o serviço levar. Questão 8 fala assim: uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada, junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume, volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, olha só, o gráfico é esse. Vejam que esse gráfico aqui ele é por partes, né? Na primeira hora, a gente tem aqui essa reta, ó, desse ponto para esse. Na segunda hora, que foram as 2 bombas ligadas, a gente, ou melhor, no restante do tempo, né, nas 2 últimas horas, a gente tem esse gráfico. A questão é, qual é a vazão em litro por hora? Ó, litro por hora. Então a gente quer saber. Esse litro por hora seria a nossa taxa de variação, o nosso A. Certo? Essa vazão aí é a nossa taxa de variação. A quantidade de litros por hora que essas bombas bombeiam aí. Da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Vejam que aqui a gente tem, ó, volume na primeira hora. Desse ponto para esse, qual foi a variação do volume? Diminuiu 1.000, não foi? Foi isso? E aqui, ó, a variação do tempo foi 1 hora. Então quer dizer que essa primeira bomba, ela tem uma vazão de 1.000 litros por hora. A primeira bomba, certo? Ao invés de chamar de A, vou chamar de V. Só que esse V seria a nossa taxa de variação. Ó, vazão 1 da primeira bomba. Vazão 1 vai ser 1.000 dividido por 1, que dá 1.000. 1.000 litros por hora. Essa é a primeira bomba. A vazão da segunda bomba, não sei ainda, mas prestem atenção que aqui com as 2 bombas ligadas, a gente teve do ponto B para o ponto C, a gente teve uma variação de 500 foi para 0, então variou, ou melhor, 5.000, né? 5.000 foi para 0. Eu tenho aqui na altura, no volume, 5.000 em quantas horas? Do 1 para o 3, 3 menos 1 dá 2 horas. Então, a vazão das 2 juntas, ó, a vazão da bomba 1 mais a bomba 2 juntas, vai ser de 5.000 litros por 2 horas, o que dá quando a gente dividir 2.500 litros por hora. Só que aqui são as 2 juntas. Para saber a vazão da bomba 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 2.500, que é a vazão das 2 juntas, menos 1.000, que é a vazão da bomba 1. A bomba 1 é 1.000 litros por hora, e as 2 juntas dá 2.500, significa que a vazão da bomba 2 vai ser de 1.500 litros por hora. Letra C é a correta. Vamos agora para a questão 9. Questão 9 fala assim: sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida.
Se o preço da bandeirada é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado custa 96 centavos, a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$ 19,00 para ir da sua casa ao shopping é de... Vamos encontrar primeiro a função dessa viagem aí, ó. Vou chamar V. Vou chamar f de x mesmo, ó. F de x vai ser igual. Veja que tem um valor fixo, né? 4,60 é o nosso coeficiente linear, mais a parcela variável, que é em função da distância percorrida, que no caso vai ser nosso x, que custa 96 centavos por quilômetro. Para ficar melhor, eu vou chamar aqui, ó, valor em função da distância, V de D. Então, o valor, de acordo com a distância, vai ser 4,60 mais 96 centavos vezes cada quilômetro. Aí vejam que o valor que a pessoa pagou foi 19. A gente vai substituir aqui, ó, para descobrir a distância que ela percorreu. Então, R$19. Esse zero eu posso cortar na hora do cálculo, que é igual a 4,6 mais 0,96D. Vamos descobrir o D, a distância, certo? Então, aqui vamos separar os termos, né? Vou resolver para a esquerda. 19, 4,6 vem negativo para o primeiro lado. 0,96D. Vamos descobrir o D, né? Quanto é que dá 19 menos 4,6? Vai dar 14,4, que é igual a 0,96D. Para descobrir o valor de D, a gente vai fazer 14,4 dividido por 0,96. 14,4 dividido por 0,96. Vou fazer essa conta aqui para achar o valor. Vai dar 15. Então, qual foi a distância? Qual foi a distância percorrida por essa pessoa que pagou R$19? 15 quilômetros. Questão 10 fala assim: uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Assim é possível descrever essa situação com uma função do primeiro grau, em que a altura h de D está em função dos dias, cuja lei de formação é. Então vamos descobrir, ó. A altura H, geralmente para matemática, para física, a altura a gente chama de H. Então, a altura varia de acordo com os dias. A partir de 20 centímetros, percebam que esse 20 centímetros ele é fixo, né? 20 centímetros ela já cresceu. Então, a partir desses 20 centímetros, a cada dia ela cresce 1,5 centímetros por dia. Então, 1,5 vezes D. Se for um dia, ela cresce, ó, 20 centímetros que ela já tinha crescido, mais 1,5, 21,5. Se for 3 dias, melhor, 2 dias, vejam que a partir desses 20, após 2 dias, ela vai crescer 2 vezes 1,5, né? 3, aí daria 23. Então, essa é a nossa função que dá a altura da planta em função dos dias. Ó, letra A, posso eliminar. Letra D, posso eliminar. Vejam que, para você não se confundir, cuidado, ó, ele usa esse termo primeiro. Então, a função nas alternativas está assim: 1,5D mais 20. Aqui, como não tem sinal, é mais. Aqui é mais, não preciso colocar o sinal. Perdão, aqui não é 1,5, é 2,5, né? Eu me confundi. Ó, 2,5
2,5D que ela tinha dado. Então, 2,5D mais 20. Letra B, que é a correta. Próxima questão, questão 11, fala assim. Um fazendeiro resolveu investir em uma colheitadeira, ou melhor, um fazendeiro resolveu investir em uma colheitadeira para facilitar o serviço na plantação. Sabendo que o valor pago foi de R$300 mil no ano da compra, é bastante comum que máquinas desse porte percam seu valor V, então eu tenho V para o valor, ao decorrer dos anos T, então o valor de acordo com o tempo. Ó. Supondo que a taxa de depreciação de uma máquina desse porte é de R$22 mil por ano, devido ao seu constante uso, podemos afirmar que o valor da colheitadeira ao final de 7 anos será. Vejam que essa máquina custa R$300 mil e a cada ano que passa ela diminui R$22 mil a cada ano. Então a expressão é essa aqui. Se a gente quiser saber o valor dela quando o T for 7 anos, vai ser 300 mil menos 22 mil vezes 7. Primeiro se resolve a multiplicação aqui. Sete vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Então, 300 mil menos 22 mil vezes 7, que dá 154 mil. Então, o valor após 7 anos vai ser 300 mil menos 154 mil. 300 menos 150 dá 150, menos 4, 146 mil reais. Esse é o valor. Essa questão daria para fazer também de cabeça, né? Mas como a gente está trabalhando em função, encontramos primeiro aqui a regra, a lei de formação de acordo com a situação. Próxima questão, que é questão 12. Questão 12 fala assim. Bora lá. Dada a função linear f de x, que é igual a x mais b, sabendo que f de 3 é igual a 6 e f de menos 2 é igual a menos 3, o valor do coeficiente angular dessa função é de... Então, a gente quer saber o coeficiente A. O coeficiente A que a gente pode calcular fazendo ΔY por ΔX. Como essa questão não nos dá o gráfico, mas para entender direitinho é bom você fazer um esboço aqui do gráfico. Percebam que f de 3, quando x for 3, a saída é 6. Então, f de 3, aqui é só um esboço, não precisa ser em escala. F de 3 é 6. E f de menos 2 é menos 3. Então, quando x for menos 2, o y vai ser menos 3. Com essas duas saídas, eu tenho dois pontos. Dois pontos que vão me dar a reta dessa função. Percebam que essa função, o esboço do gráfico dela seria esse. Então, utilizando um triângulo com dois pontos aqui, utilizando um triângulo abaixo com esse gráfico aí, vejam que desse ponto para esse, qual foi a variação? Vou pegar esse triângulo aqui, para descobrir a altura, ΔY, do 6 para o menos 3. Daqui para aqui são 6 unidades, do 0 até o menos 3 são mais 3, né? Então, no total vai dar 9 unidades. E o ΔX, do menos 2, se eu for para o 3, daqui para aqui dá 2 unidades de variação, com mais 3, então o ΔX vai dar 5 unidades. A variação aqui vai ser de 9 para 5. 9 quintos. Letra A, que é a correta. Próxima questão.
Questão 13 fala assim: podemos afirmar que o zero da função f de x igual a menos 2x mais 5 é. Vou reescrever a função aqui. F de x igual a menos 2x mais 5. O zero vai ser o valor de x quando o f de x for zero. Quando a nossa saída for zero, a gente vai descobrir o valor desse x aqui, certo? Então, para descobrir esse valor aqui, vamos resolver essa equação aqui. O zero de qualquer função, a gente já viu que é o valor de x quando o f de x for zero, né? Quando a saída for zero. Então, olha só. Passando menos 2x para o primeiro lado, ele vem positivo. Né? 0 menos 2x fica 2x, ou melhor, 0 mais 2x, só fica 2x positivo, igual a 5. Então, vai ficar x igual a 5 dividido por 2, que dá x igual a 2,5. Letra B de bola é a correta. Questão 14 fala assim: julgue as afirmativas a seguir sobre a função f de x igual a 2x menos 3. Podemos afirmar que, então vamos julgar as alternativas. Primeiro de tudo, vejam que para essa função o a vale 2, que é positivo, então essa função ela é crescente. Vejam que o b dessa função vale menos 3, que é o coeficiente linear. Menos 3. Então, o coeficiente angular vale 2, o coeficiente linear vale menos 3, e essa função ela é crescente. Né? Então, a afirmativa 1 diz que o coeficiente angular é 2. Correto. A afirmativa 2 diz que o coeficiente linear é 3. É errado, porque o coeficiente linear é menos 3. Tem que pegar o sinal aqui também. O nosso b vale menos 3. E a afirmativa 3 diz que a imagem da função para x igual a 1 é igual a menos 1. Então, ele quer a saída quando a entrada for 1. Vou pegar a função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3. Quando o x for 1, a gente vai calcular que f de 1 igual a 2 vezes 1 menos 3. Quanto é que dá 2 vezes 1? 2 menos 3, que vai dar menos 1. Então, percebam que f de 1, quando x for 1, o y vai ser menos 1. A afirmação está correta. Quando x for 1, o y é menos 1. Né? A imagem, que é o nosso y, aqui ó, para a entrada x, é menos 1. Então, aqui, ó, correto. De acordo com o julgamento das afirmativas, é correto afirmar que somente 1 é verdadeira? Não. Somente 1 e 2 são verdadeiras? Também não. Somente 3 é verdadeira? Não. Somente 1 e 3 são verdadeiras. Letra D é a correta. Todas são verdadeiras? Não. Questão 15 fala assim: Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter o lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, dia 30. Então, o gráfico aqui do lucro de acordo com o tempo. A representação algébrica do lucro em função do tempo é de... Ó, é uma função afim, ela é do tipo, ao invés de f, colocar aqui, ó, f de x igual a x mais b. Só que no lugar do f a gente está usando o L. E no lugar do, que é o lucro, e no lugar do x a gente está usando t, que é o tempo. Certo? Então aqui vamos descobrir o b e o a. Vejam que esse gráfico é crescente e a gente já tem que o A vai ser positivo. E quanto é que vale o B desse gráfico aqui, ó? Onde é que ele toca o eixo vertical? No menos 1000. Então veja que o B é menos 1000 e que o A é positivo, porque o gráfico é crescente. Ó, já deu para matar a questão. A única que tem menos 1000 aqui é a letra D.
Então, A vai ser 200. Se a questão não tivesse sido resolvida já, para descobrir o A, você poderia fazer o quê? Ó? Vamos pegar a variação daqui até aqui, com esse triângulo aqui, ó. O A vai ser ΔY dividido por ΔX. Desse ponto aqui, para esse, a altura diminuiu quanto? 3.000. Ou melhor, aumentou 3.000, né? Desse ponto para esse, a variação foi 3.000. E do 5 para o 20, a variação foi de 15, aumentou 15. Então, aqui, ó, para descobrir o A, 3.000 dividido por 15. Se fosse 30 dividido por 15, daria 2. Como é 3.000, vai dar 200. Então, a função é essa. 200t menos 1.000. E para finalizar, a questão 16 fala assim. Dada a função de primeiro grau f de x igual a 2x mais 3, qual é o valor de f de 10? Então, vejam que ele quer a saída quando x for 10. Só vai fazer aqui, ó. F de x igual a 2x mais 3. No lugar do x, eu vou colocar 10, que eu quero a saída, o f de 10. Então, ó, 2 vezes 10 mais 3, f de 10 vai ser igual a 2 vezes 10, 20, mais 3. F de 10 vai ser igual a 23. Letra C, que é a correta. Finalizamos aí a correção. Você pode assistir quantas vezes quiser. Qualquer dúvida em relação à correção também, em sala de aula, me pergunta que a gente tira um tempinho para rever alguma dessas questões aí. Abraço a todos. Valeu.